Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma análise de mercado para o nosso querido grupo de operações. E aí, quem está surpreso com essa reação do índice hoje? Falem aí para nós. Pessoal, eu havia deixado postado nas análises e também escrito aqui no gráfico, né? Exatamente sobre essa regiãozinha aqui, do 180 ao 180, 500, como uma região de atenção de defesa na abertura. Havíamos falado sobre essa região como venda de abertura. Inclusive, nós esperamos por essa venda aqui na região dos 180 e 500. Eu havia passado essa venda lá para o pessoal do grupo, mas nós ficamos na pedra, porque na realidade o preço mal chegou aos 180, 250, né? Nem chegou lá. E esse mercado fez exatamente aquilo que nós havíamos previsto nas nossas análises ontem à noite, né? Uma correção. Nesse momento, nós estamos em um ponto aqui muito interessante, que é essa região dos 177 mil, essa caixinha aqui, inclusive, ela já havia sido desenhada ontem, né? Nas análises ela já estava aparecendo aí para vocês. Esse ponto aqui é um ponto que pode ser um ponto talvez de pullback. Então devemos ficar espertos com essa região, ok? Porque pode abrir já subindo, né? Caso isso aconteça, devemos tomar cuidado, porque essa região dos 180 e 500 ainda poderá defender, só que essa probabilidade agora está um pouco menor, né? Mas ainda poderá acontecer, tá? Mas ainda assim, eu acredito muito mais que ele possa descer mais um pouco, ok? Tanto que nós temos compras aqui, né, na região dos 175 mil, 170.500, 750. As compras aqui abaixo, elas são compras muito mais seguras, ok? Aí temos essa região aqui também, do 173. Só um segundinho, por favor. Temos aqui essa região dos 173 e 500 como ponto de atenção, ou seja, não é para chegar aqui e já colocar uma ordem e ficar esperando vir buscar, não. Essa região pode ser que dê uma manipulação, então devemos esperar para ver se realmente vai dar algum gatilho de compra, tá? Caso contrário, também, né, pode vir já o preço arrebentando para baixo aqui. Vamos esperar ver se dá gatilho, né? E uma compra um pouquinho melhor é essa aqui dos 172.500 aos 750. E a melhor compra de todas, ela está aqui na região dos 170.250 ao 500. E essa de 171.250 é um ponto de atenção intermediário, né? Devemos lembrar, pessoal, que é o seguinte: ao rompimento dessa região dos 172 mil, os vendedores têm um alvo primário aqui para essa região, um alvo intermediário para essa região dos 168 mil, ok? Então devemos ficar espertos com essa região. Inclusive essa região é a região de defesa também, né, dos compradores, ok? Com relação aos pontos vendedores, nós temos aqui a própria lá, né, do 180, 250 até os 180, 750. Eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui nós havíamos deixado ontem, né, que era a nossa região de defesa, para termos que teríamos a possibilidade de vendas de abertura. Isso de fato aconteceu, mas no momento houve uma pequena alteração, tá? Como a região já foi mitigada, a venda agora só é interessante a partir dos 180, 250, ok? E pode ir talvez até a região dos 180, 750.
devemos tomar muito cuidado na abertura com esse pontinho aqui, dos 170.500 aos 170.750. Mais especificamente dos 170 mil, tá? Nem exatamente 170.500, ok? Vocês lembram que eu havia falado que esse ponto aqui dos 180 mil, 180, 250, 500, pessoal, tem um mês que eu venho falando sobre essa região, que ela era uma região de alvo dos compradores e grande proteção, né, grande defesa dos vendedores, que isso aqui seria uma região de briga. Na sexta-feira o preço já fechou aqui e hoje o preço já segurou na abertura, dando vendas, né? A região era extremamente de defesa. Eu venho falando sobre essa região há um mês aproximadamente, né? Tanto que o índice ele chegou a ficar um pouco mais de 2 semanas lateralizado numa região de 5.000 pontos, né? E simplesmente na sexta-feira, em um único pregão, ele correu 5.000 pontos, né? E aqui para cima, nós temos que tomar cuidado com essa regiãozinha aqui do 181.500, 180.500, porque dentro dessa caixinha, dessa região aqui, pode ser uma região de manipulação, tá? É uma região muito complicada de trabalharmos, porque é uma região de manipulação tanto dos vendedores quanto dos compradores. Isso aqui é um pepino daqueles. Região vendedora, nós temos uma muito boa aqui, que é essa do 182.750 até 183 mil, mas a melhor de todas é essa aqui do 184.250 até os 750, principalmente a do 184.500, porque fica uma região um pouquinho mais no meio aí, né? Não fica nem tão extrema no 750 e nem tão no início quanto do 250. Uma região mais no meio. Então a do 184.500 é um pouco melhor. Porém, vamos analisar como o preço chegará na região para tomarmos uma posição, ok? Até porque ao rompimento desses 180.500, a realidade é que tenderá a uma aceleração de preço para chegar lá próximo da região dos 185 mil, né? Então devemos ficar espertos com essas vendas intermediárias que nós temos até chegar na região, ok? Então realmente não é interessante as vendas antes dos 184 mil, ok? Pessoal, no momento é só aí o que temos de leitura para amanhã, mas durante o pregão nós iremos reavaliando, né, de acordo com as possibilidades que o mercado for nos oferecendo, iremos reanalisando, reavaliando lá novas entradas, sejam compradoras ou vendedoras, e reatualizando o nosso grupo de operações em tempo real. E se você se identifica com o nosso sistema operacional, com as nossas análises, você está convidado, ok? A fazer parte do nosso grupo de operações. Você será muito bem-vindo. E por gentileza, deixem um like, um comentário. Esse nosso canal é muito novo ainda aqui no YouTube. Esse projeto nosso, né, de operações também, né, o nosso grupo de operações, ele está aberto, tem apenas 3 meses, um pouquinho mais que isso, né? Então realmente é um embrião ainda, né? É um projeto muito novo. Então, por gentileza, nos apoiem com o seu like e com o seu comentário. Muito obrigado então e até amanhã.